Novamente mais um período fora, mas voltando aqui para dar uma atualizada nas questões do cenário do nosso basquete gaúcho, que não é nada bom. Por quê? Caxias do Sul eliminado e pelo menos União Corinthians classificando para os playoffs do NBB, aquele que é o maior NBB por enquanto que a gente teve na história do NBB, com a participação de 19 clubes e bem possivelmente com, acredito que um horizonte de crescimento maior. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. Apesar dessa não ter acabado, começou os playoffs, mas terminou a temporada regular. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas a parte mais grossa, talvez por assim dizer, acabou se concluindo. Caxias do Sul eliminado. Isso daí foi complicado. Quem acompanhou viu como é que foi a tônica. Não foi um time. Foi um time que começou muito interessante, fazendo uma pré-temporada muito legal, ganhando o Sul Brasileiro de Basquete. E sendo vice do Interligas, aquele torneio com alguns clubes de meio de tabela do Brasil e da Argentina, começando com muito interessante, mas depois assim decaindo de um jeito assim triste. Um time que começa o NBB dando ar que tem condições de classificação, assim como sempre fazia depois da sua volta do Caxias do Sul pós-pandemia, sempre se classificando para os playoffs. Esse ano não foi o caso. Tô demorando assim para fazer o vídeo, quero ver se eu volto a fazer com mais regularidade. E foi triste. E eu não acompanhei todos os jogos, claro, muito não teve transmissão, apesar de depois de um tempo a Basket Pass ter sido implantada aqui no Brasil, dando possibilidade de acompanhar 100% dos jogos do NBB, inclusive do Caxias e União Corinthians. Triste porque foi uma campanha ruim, ainda bem que eu não vi os últimos jogos, porque as chances de chorar eram grandes, porque até onde eu vi, eu acho que eu vou aumentar, né? Porque até onde eu vi foi um time fraco, com pouco poder de reação, time muito limitado estrategicamente e taticamente, como foi, e eu acho que o Caxias não vai conseguir admitir. Acho que não vai ser o caso, assim, não vão conseguir dizer que o problema, na minha opinião, é claro que o problema do Caxias do Sul tá na Casa Mata. O cara que classificou 3 vezes seguidas é o mesmo cara que acabou eliminando, que apesar disso tem um retrospecto mais positivo do que negativo em relação às expectativas do clube, é o mesmo cara que demonstra durante esses 4 anos ali, esses 3, 4 anos, demonstra os mesmos erros e as mesmas limitações. É um ano triste, não é um fim de carreira. Ano que vem tá aí de novo. Tomara que o Caxias jogue novamente, tem condições financeiras para isso. Volte para NBA. Na verdade, esse ano começa a temporada, né? Mas esse ano, lá para novembro, outubro. Tomara que tenha condições de voltar. E o que tem para dizer? Foi algo triste. Não foi um clube que chegou um momento que começou a perder, porque não tinha mais o que entregar. Time mal montado, se baseando muito naquele quarteto lá da LDB, que poucos deram bons resultados. Eu acho que o Léo Craveiro talvez foi o mais consistente, apesar de ter o Elias, que está há mais tempo lá em Caxias do Sul, que para mim não é um jogador desprezável. Eu acho que tem que dar mais alguma oportunidade, principalmente para os jovens, desenvolver de fato e ter mais minutos dentro de quadra. Mas não responderam. Léo Craveiro, talvez, Vini Chagas em alguns momentos. Vitor Borges, que não era desse quarteto, acabou, para mim, sendo mais interessante nos poucos momentos que ele entrou e que eu consegui ver. Não tem muito o que falar. Foi um time mal montado e um time interessante, tá? Que para mim não era de todo ruim, mas só tinha um time titular que as reposições 3 ou 4, 3 ou 2 ou 3, que às vezes davam conta, às vezes não. Era um time que eu acho que podia ter entregado mais, acabou não entregando. E talvez o volante, que era muito importante, aquele jogo com o Senna, que em algum momento da temporada se lesiona, foi muito bem feito. Mas enfim, Caxias eliminado em 18º lugar. Um torneio que não estava difícil, porque 19 times classificavam 16 e o Caxias não foi um desses 16. Que os erros sejam assimilados e sejam corrigidos para a próxima temporada. Não tem muito mais o que dizer agora, infelizmente acabou a temporada do Caxias do Sul e ia pensar para o ano que vem. Claro, eu entendo a questão orçamentária, que tem limitações por questões de orçamento, mas eu acredito que dá para fazer um time melhor e sim, porque eu não consigo ver o União Corinthians com um orçamento tão superior como o do Caxias,
mas montando um time muito mais interessante. Talvez o método de contratação do Caxias, do União Corinthians, sim, é bem melhor do União Corinthians. É o que eu acredito. Mas, por outro lado, a gente tem o União Corinthians classificando em 14º colocado, dando também não muito bem, mas enfim, fazendo uma campanha suficiente para se classificar. Entre ali os últimos colocados, mas enfim, tá lá, vai seguir jogando. Caxias, que na última temporada, longe dessa, já chegou. Caxias já chegou numa Copa Super 8, tá? Olha o peso que isso tem. Com um time que às vezes estava renovando o contrato com alguns jogadores, mas enfim, eu acho que não era um time desprezível, desprezável esse ano. E aconteceu o que aconteceu. Mas o União Corinthians, talvez mais inteligente, mas talvez com algum poder. Eu acho, pelo que a gente compara os dois times, é superior. O União Corinthians ou é uma situação de ocasião muito bem estudada, muito bem avaliada e muito bem feita, mas o União Corinthians traz um europeu. Isso não é comum por basquete brasileiro, apesar de esse ano ter sido três jogadores da Europa que vieram para o Flamengo e outro que foi para o Pinheiro. Eu já fiz vídeo aqui falando deles lá no início da temporada. A forma de contratação, pegar o Dwayne Johnson, os jogadores estavam na Europa e vir para o Brasil não é algo muito comum de se ver no Brasil. E foram muito bem montado esse time, apostando até no irmão do Scott Machado, o Luiz Machado, se eu não me engano, Júnior. Enfim, é um time melhor feito e dando o resultado superior que a gente viu. Então, não tem como. Não tem como não dizer essa temporada diferente. Teve, que foi tudo isso. O time mais interessante que jogou mais assim, o União Corinthians. Entregou mais que a gente vai conseguir acompanhar mais o União Corinthians aí durante a temporada. Porque sexta-feira, agora é dia 19, tem o primeiro jogo ali dos playoffs contra o Minas, que não vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. É um adversário muito fortíssimo. A chance do União Corinthians não se classificar é muito grande, mas a gente vai conseguir ver pelo menos mais jogo do União Corinthians e acompanhar de novo o basquete para mim é importante. Bom, mas saindo disso, assim, antes de entrar no último assunto, tem algo que aconteceu muito interessante, hoje foi muito estranho. O Gustavo De Conte foi demitido, muita parte da torcida achou que era merecido essa demissão, por retrospecto dele como treinador não foi positivo, né? Mas uma coisa eu boto em jogo, assim, demorou demais para ser demitido e muito em cima da próxima competição internacional que o Brasil tem. Não vai ser Olimpíadas, infelizmente. Mas muito em cima do laço, foi demitido, tá tranquilo, eu acho que eu não esperava. E Petrovic de novo. O Brasil recontrata o Petrovic, que na primeira oportunidade saiu para ir treinar um time da Itália que ele não ficou muito tempo. Achei muito estranho. Tu recontrata um treinador que não é ruim, mas na primeira oportunidade que teve saiu da seleção e tu recontrata ele. Não fez um trabalho ruim, mas enfim, eu me pergunto até quando o Petrovic vai ficar até receber uma outra oportunidade do time italiano, porque ele foi da última vez, mas é uma brincadeira. Mas até receber uma outra oportunidade do time europeu, se despedir, o Brasil vai ter que buscar o jogo. Cara, não é um treinador ruim, entregou quanto fez, mas não é um treinador ruim, mas não me enche de esperança. Mas enfim, é o Petrovic e vamos ver como é que vai ser o andamento das convocações. E o Gustavinho tava convocando seleções interessantes. Eu acho que isso aí é fato. Reclamar das convocações de jogadores do Flamengo, excessivamente do Flamengo. É comum treinadores que treinam seleção, ou tipo, até no futebol acontece isso. Jogadores que estão no time de futebol vão para a seleção e convocam os caras que eles já treinaram por último no clube dele. Questão de confiança de executar questões táticas, talvez, confiança que o treinador tem, beleza. Mas, cara, às vezes, enfim. Nem sempre, na minha opinião, eram convocados os melhores da posição, e isso normalmente me deixa. Eu não gosto muito disso, mas não sou eu o treinador. Se eu quero algo contrário, né? Eu que busco treinador e chego na seleção. Nunca vai acontecer. Então, a demissão ali, só para citar as fontes ali, foi citado o CBB, fez uma publicação no Instagram. Nas redes sociais, né, fez um comunicado da demissão do Gustavo De Conte e o Duas Saídas informou. A fonte deles é o CBB, eu ainda não vi a CBB se pronunciando, ainda não vi informando, mas vou atrás. Mas o Duas Saídas já confirmou, e a fonte dos Duas Saídas seria o CBB, que o Petrovic é o novo treinador da seleção. Vamos ver de novo o que vai ser o Petrovic.
Só para concluir a questão Caxias do Sul. Vamos lá. Analisei e dei uma olhada de novo no time. Eu não vi todo o retrocesso, todos os jogos, mas o máximo que eu vi, o que para mim, assim, o que ficou, o que dá para aproveitar, quais são os jogadores que dá para renovar para mim. Eu acho, opinião minha, Ale Constar, o cara que dá para dar mais, pode ser renovado, dar mais oportunidades aqui, mas não dá para esquecer que o Caxias normalmente é difícil ele renovar agora. Como é que normalmente é o método de contratação do Caxias? Ele é um dos últimos times a formar o seu time. Enquanto o resto do mercado. Tá, a gente tem que entender que São Paulo normalmente forma o seu elenco antes que a maioria, porque eles têm um campeonato estadual muito sólido e grande, assim. É um bom período de pré-temporada, então ele tem mais tempo do que os outros para formar o time para jogar o seu campeonato estadual, diferente que a gente não tem aqui mais no Rio Grande do Sul. Vamos ver se vai ser formado, acho difícil. Eu acho que uma solução boa Rio Grande do Sul é pegar Santa Catarina e Paraná, pegar os times que jogam CBB e NBB e fazer o Sul brasileiro como já tem, mas o nosso campeonato estadual, para assim dizer, seria com os melhores times do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já que o Rio Grande do Sul tem, opinião minha, tem possibilidade de fazer sim um campeonato estadual, o clube tem, mas tem que ver se os clubes têm condições de jogar algo como campeonato estadual. Porque os times profissionais a gente tem Sojão, a gente tem. É que nem eu já falei em outros vídeos, a gente tem boas ligas. A Liga Serrana, a Liga Noroeste de Basquete, que se mantém viva, a LBA de Porto Alegre, acho que são projetos que, se buscarem a profissionalização. Não, eu não sei se tem condições, mas seria interessante eles buscarem as profissionalizações para profissionalização para ser algo melhor. Eu não sei se vai interesse tipo da LBA de Porto Alegre. Mas enfim. Então acho que seria uma opção até para Caxias se balançar e daí as federações que se unam, que façam, façam esse campeonato, vendam esse campeonato, busquem patrocínio, busquem a grana para também uma coisa que o basquete, né, o profissional do Brasil tem que fazer, começar a pagar os clubes para poder jogar suas competições. Isso não é algo básico, tá? Mas enfim. Então, voltando, para mim, quem poderia renovar, assim, do Caxias do Sul? Olha, Constar. O Craveiro poderia ter uma renovação, seria mais interessante. Vamos ver se eles vão continuar muito com esses jovens da LDB. Vamos ver se o Caxias vai continuar ano que vem. Talvez sim, acredito. Kenny Dawkins, que foi, para mim, o melhor jogador, mais técnico. Wesley Senna também merece renovação. Tem um período que o Wesley Senna tá nessa seleção e ele é muito importante, mas o Dawkins é a grande cabeça. Claro, é armador, faz parte da profissão. O Diego Conceição também foi importante, foi quando o Caxias conseguia dar melhor em quadra. Ele normalmente estava junto. E o Vitor Borges, o pouco que eu vi quando ele entrava, era um cara que realmente fez valer. Então, agora é acompanhar o União Corinthians e torcer que a próxima temporada do Caxias do Sul seja melhor. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser compartilhar aí para algum amigo que gosta de basquete aí, né, gaúcho também, de preferência, estamos à disposição. Valeu, falou.